Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça do like se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça da loja assombrada.com.br e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ok? Então vamos começar com os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, beleza? Então vamos lá. O primeiro de hoje é este daqui. As Três Marias. É uma moça que nos conta. Deixa eu novamente virar aqui um pouquinho, mas eu sempre esqueço, né? Sempre largo lá o computador aqui, eu não fico virando tanto o rosto. Vamos lá. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Tenho uma filha e atualmente moro em Santa Catarina, mas eu sou natural. Atualmente eu moro em Santa Catarina, mas eu sou natural. Ela não fala de onde, ela botou Barra. Tá, mas é do Pará. Eu achei que ela ia escrever mais alguma coisa antes. Ana, minha família tem um pé no sobrenatural e gostaria de eternizar essas histórias, afinal, podem sumir se a gente não contar. Exatamente, isso é muito legal, deixar registrado a história dos nossos antepassados. Bom, se eu citar lugares, são lugares muito grandes, sabe? Então não vai dar nem para reconhecer. Aí, ok, tudo bem. Bom, a minha bisavó, Maria Fulana, era uma parteira de mão cheia e ajudou a nascer quase todo mundo da nossa localidade no Acará. Ela era uma mulher que sabia coisas do espiritual, feitiços, rezas antigas e era descendente de indígenas. Muitos a chamavam de bruxa ou matinta, porque além de rezadeira, era uma pessoa de temperamento forte. Claro, depois que assumiu sua própria vida de novo. No começo não era assim. Ela era uma menina quando se apaixonou por Otávio, que era branco e havia estudado fora. Eles gostavam de estar juntos, mas meninas de família tinham que casar logo. Quando os pais dela procuraram a família de Otávio, ouviram um não. Os pais dele jamais iriam deixar Otávio, filho de um dono de fazenda, se casar com uma moça mestiça e pobre do interior. Otávio até dava esperança à minha bisavó, mas era governado pelo pai e seu dinheiro. Então foi embora para a cidade e deixou Maria Fulana para trás. Os pais da minha bisavó, achando que ela estava comprometida com Otávio e pela idade de 16 anos, a obrigaram a casar com um primo às pressas. O indivíduo era beberrão e agressivo. Minha bisavó logo teve um menino que nasceu branco, com cabelo negro. Ela achou ele tão parecido com Otávio que deu o mesmo nome a ele. Ficou uma guerra em cima de outra, foi uma guerra em cima de outra, e no meio de tudo isso teve mais 6 filhos. 4 morreram devido às doenças da época. Como ela casou com um primo e no interior tinha a crença de que criança nascida deformada era filho de bicho ou demônio, não sabemos o que ela fazia com esses bebês. Afinal, ali havia muita tradição indígena. Ah, mas realmente, num casamento consanguíneo, né, ah, há grandes chances de ter algum problema, né? Pode não ter também, mas pode ter, né? Então, eu não sei. Mas isso daí era a crença da época e tudo mais. E como ela disse aqui, havia muita tradição indígena. Então, bom, de tanto sofrer, a minha bisavó pegou o tamaquaré, que é uma espécie de lagarto branco e manso que fica nos troncos à beira do igarapé, e balançava na. Hã? Pegou o tamaquaré, que é uma espécie de lagarto branco e manso que fica nos troncos à beira do igarapé, e balançava na rede do marido para que ele ficasse manso, até não fazer mal a ninguém. Balançava o lagarto, é isso? Na rede, até que ele não fizesse mal a ninguém. Graças a isso, ela parou de apanhar e de cumprir as obrigações de mulher com ele, pois isso deixa o cara manso. Ah, entendi, é tipo uma simpatia. Se balançar o tamaquaré na rede do marido, ele
você amansa o marido, é isso? Então, graças a isso, ela parou de apanhar e de cumprir as obrigações de mulher com ele, pois isso deixa o cara manso. Mas em excesso faz ele não ter mais ânimo para nada. E depois de muito tempo ele morreu. Bom, ela já estava fera em fazer rezas e remédios. Afinal, ir ao médico naquela época era muito difícil. Escreveu todos os seus rituais em alguns cadernos que mantinha enterrados. Passou muito tempo. Os filhos cresceram e a minha avó, Maria Beltrana, casou com um homem branco e teve 4 filhos com ele. Em uma festa, ele foi morto, deixando a minha avó viúva com 4 filhos e sem nada. Os 2 mais velhos já ajudavam a mãe, mas com 2 crianças menores ficava difícil trabalhar para sobreviver. Então, tomou uma decisão da qual até hoje minha avó se arrepende, mas sabia que era a melhor na época. Entregou a minha mãe, aos 2 anos de idade, para um casal amigo da família criar, e um bebê de 6 meses, que a minha avó só chama de Rico, para outra família de condições criar, com a promessa de que assim que a situação melhorasse, ela queria ver e ser, nem que seja, madrinha das crianças. Foi um sufoco quando a minha bisavó descobriu, pois ela amava os seus netos e amava muito mais a minha mãe, Maria Ciclana. Minha mãe era uma criança diferente, muito esperta e calma, extremamente espiritualizada, e isso atraía a minha avó. Na verdade, atraía a minha bisavó. Então, ela ia atrás da minha mãe até encontrá-la na cidade, na Grande Belém. Minha bisavó se apaixonou e disse que precisava fazer. Peraí. Tinha, então, a Maria Fulana é a bisavó, aí a Maria Beltrana é a avó, e Maria Ciclana é a mãe dela, né? Então, minha mãe era uma criança diferente e tal, e isso atraía a minha avó, a minha bisavó. Então, acho que a bisavó ia atrás da minha mãe até encontrá-la na cidade, na Grande Belém. Minha bisavó se apaixonou e disse que se apaixonou pela bebê, eu acho, é isso? E disse que precisava fazer parte da criação da minha mãe. E como ninguém dizia não a ela, os pais de criação da minha mãe não se importaram nem a registraram. Aos 4 anos, minha mãe e a bisavó sofreram um naufrágio em um sofreram um naufrágio em um braço de rio. A minha bisavó se perdeu da minha mãe, mas conseguiu ser salva e logo fez as rezas para a mãe d'água proteger a minha mãe. Passou muito tempo e a minha mãe não foi encontrada. Ela não sabia nadar, mas como disse, minha mãe era uma criança diferente. Ela se segurou em um galho, depois se soltou de peito para cima e ficou boiando no braço do rio. A maré foi levando ela viva e nem bicho na água fez mal a ela. A mãe d'água havia prometido. Minha mãe foi encontrada com vida e bem somente à noite. Foi encontrada com vida e bem somente à noite, após passar umas 5 horas perdida na água. Quando foi encontrada, disse que tinha uma mulher que falava o seguinte: "Fica calma, está tudo bem, vão te achar logo." Minha bisavó já sabia disso. Depois desse acidente, Maria Fulana parou de levar a minha mãe para o interior por conta dos barcos velhos. Então minha mãe passou a estudar na cidade com seus pais de criação e começou a ter uma vida normal. Quando minha mãe fez 9 anos, voltou para passar férias com a avó e descobriu que ela estava muito doente, já bem debilitada. Então disse à sua mãe de criação que não iria mais voltar e ficou lá. O tempo todo, minha bisavó perguntava se minha mãe queria ter os dons dela, mas a minha mãe tinha medo e dizia que não. Porém, minha bisavó não morria até passar os dons dela, ou não morreria até passar os dons dela. Ela estava muito mal e sangrava muito na beira da rede. Chamaram um compadre dela que a visitou e disse: "Ela tem um tumor no corpo e estourou." Ele sabia das rezas também e rezaram juntos.
ele recebeu os dons da minha bisavó. E então ela se foi. Depois que a minha avó foi enterrada, a minha mãe, Maria Ciclana, passou a sonhar com ela e a convidava a voar. Peraí, a avó ou a bisavó? Depois que minha avó foi enterrada, ou a bisavó no caso, né? Minha mãe, Maria Ciclana, passou a sonhar com ela e acho que a bisavó a convidava a voar. Nas primeiras vezes, minha mãe teve medo, mas começou a se soltar e voava pelo sítio todo. Comia as frutas no topo das árvores, assustava os cachorros e as galinhas dos outros e fazia trança nos cavalos da fazenda próxima. E foi assim por 6 meses. Peraí, então as tranças no cavalo pode não ser saci? Pode ser gente mesmo que vai lá em viagem astral e vai lá para vou trançar o cabelo dele. Ou as bruxas. Depende do que se tem por bruxa, não é? Bom, continuando. Foi assim por 6 meses, até chegar ao ouvido da minha avó, Maria Beltrana, que havia muita visagem depois que minha bisavó morreu, que estavam atacando os pomares, soltando as galinhas do cercado e trançando as crinas dos cavalos, assustando os animais. Como minha mãe tinha esses sonhos e contava tudo o que acontecia nos seus sonhos para sua mãe, Maria Beltrana suspeitou que a avó vinha buscar a neta para ficar fazendo visagem durante a noite toda. Ui, que da hora! Então ela foi perguntar para a filha: Você vira bicho quando está voando com a tua avó? E minha mãe respondeu: Não, eu só me levanto e vou. É isso? E minha mãe respondeu: Não, eu acho que só me levanto e vou. Maria Beltrana então disse: Meu amor, os bichos estão sofrendo e os vizinhos também, pois você fica fazendo bagunça a noite toda no sítio e quando chega o dia só quer dormir. Isso não faz bem para você e nem para sua avó. Faz um favor para a mãe. Quando ela vier te chamar, diga não, que ela vai embora. E assim minha mãe fez por 7 dias seguidos. E então nunca mais saiu assustando os bichos e as pessoas por aí. Ana, essa história é verídica. Minha mãe conta e a minha avó também. Eu acho que a minha mãe entrava em viagem astral com a minha avó morta, ou a bisavó, né, no caso. Sobre os livros, o compadre desenterrou e levou. Ainda vou te contar a história desse compadre num outro relato. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, que história, tipo um grimório que ele levou da avó, da bisavó, né? Olha que interessante as histórias, né, desse povo antigo, ela sendo descendente de indígenas também, né, com toda essa carga aí, esse conhecimento ancestral. Muito legal. E, gente, será que ela fazia essas viagens astrais aí a gente vê os bichos se assustando no sítio, tudo fica achando que é só essa caipora, saci, sei lá, essas coisas. No fim é gente mesmo que só tá dormindo e ainda atazanar os bichos. Cara, se eu pudesse sair do corpo, então, fazer uns negocinhos, olha só que interessante, o que você faria? Se você conseguisse sair do corpo assim? Olha lá, imagina seus pensamentos. Próximo relato. O lobisomem correu atrás do maledito e do seu tio. Olha, um de maledito, vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana e vou contar um relato sobre a vez em que o meu ex e o seu tio foram perseguidos pela fera. Então senta que lá vem a história. O meu ex-marido sempre me contava essa história, que era confirmada pela minha sogra e pelo meu tio, que aqui vou chamar de Dedé. Ele conta que aos 12 anos, ele e sua família moravam em uma cidade no interior do Nordeste. Fazendo os cálculos aqui em casa, o ano seria 1978. Pois bem, ele conta que devido à situação precária que a família vivia, ele já fazia alguns serviços, como por exemplo, trabalhar em um bar que ficava de frente a um campo de futebol. Lugar estratégico, pois quando tinha jogo, o bar lotava antes e depois do jogo. O tio dele, o Dedé, também trabalhava nesse bar e na noite do ocorrido,
O meu ex fala que demoraram um pouco mais para fechar o bar por conta de terem que recolher as garrafas de bebida que ficaram nas arquibancadas do campo e tal. Eles tinham que pegar todas, pois eram retornáveis, e o dono do bar não queria perder nenhuma, senão o prejuízo era grande. Terminaram tudo por volta de 1 hora da manhã e tomaram o caminho de casa. Era uma reta só para chegar em casa. Não precisariam entrar em rua alguma. E foram caminhando e conversando, felizes com a quantidade de gorjetas que receberam. Ah, eu esqueci de dizer que o tio Dedé tinha na época 20 anos de idade. Pois eis que, ao passarem em frente a uma rua, viram cães latindo para algo que eles não identificaram, mas que estava no meio da cachorrada. Eles pararam e ficaram olhando. Foi quando aquilo levantou a cabeça e os viu. A rua era bem comprida e também uma ladeira, a rua que a coisa estava, sabe? E eles notaram que os olhos pareciam duas tochas de fogo vermelhas. O meu ex perguntou: Tio, o que é aquilo? E o Dedé só falou assim: Corre! E assim fizeram. Porém, o bicho também correu atrás deles e os cachorros tentavam atrapalhar a fera. O meu ex olhava para trás e percebia que não ia dar tempo de chegar em casa. Aquilo era muito rápido. Até que, ao avistarem a casa deles, começaram a gritar e pedir socorro. A mãe do meu ex já estava esperando, pois, como foi citado no começo do relato, eles demoraram um pouco mais, né? A casa ficava na margem da rua, porém na parte baixa. Eu vou explicar. A rua onde passavam os carros e os ônibus ficava mais alta que a casa deles, pois já era o fim da cidade. Eles literalmente moravam na última casa da cidadezinha. Ao abrir a porta, a mãe viu o que estava acontecendo e foi aquela gritaria. Corre, pelo amor de Deus, que o lobisomem está quase pegando vocês! Meu Deus! Eles conseguiram entrar em casa e assim que fecharam a porta, o bicho chegou e tentou derrubar a porta, que era bem reforçada e ainda tinha algumas tramelas atravessando. Ele conta que o fedor era grande e mesmo depois que o bicho foi embora, aquela caatinga continuava. Foi aí que perceberam que o Dedé estava todo borrado e nordestino não perde a piada nunca, né? Falaram que foi por isso que o lobisomem saiu logo, não estava aguentando a caatinga. Coitado. Não julgo, porque, né, misericórdia, imagina um lobisomem correndo atrás do você. Ah, rapaz, é. Essa história é contada até hoje. Eles nunca mais foram trabalhar no bar para voltar de madrugada. Geralmente, se precisasse, eles dormiam por lá mesmo e de vez em quando ouviam os cachorros passarem na rua do bar latindo para alguma coisa que eles sabiam muito bem o que era. E é isso, assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, mas é aquilo lá que eu falo, né? O lobisomem, ele deve ser meio desengonçadão, porque imagina, se, às vezes é difícil você, sendo ser humano normal, correr de um cachorro, de repente, que corre rápido, de, né, algum animal, assim, que corre rápido, de fato. Agora, imagina um lobisomem, tipo um cachorro tunado, assim, e, e ele não alcança. É o que eu falo, parece que, de fato, ele não quer atacar muito, ele dá um susto nas pessoas. Não sei, né. Mas imagina, gente, misericórdia, um bicho desse correndo atrás de você. Não sei também, porque na hora da adrenalina acho que a gente ganha superpoderes e sai correndo mais do que o lobisomem, não é? Próximo relato, relatos da vó-Bá. Eu já contei aqui relatos da vó-Bá. Esses são mais 2 relatos dela. Então, este relato e o próximo é da vó-Bá. E este daqui é a bananeira. Olá, Ana e Assombrados. É uma moça que nos conta. Sou eu aqui de novo, a fulanica, e vim contar mais uma história da minha mãe, a vó-Bá. Deixa eu virar aqui. E sem mais delongas, vamos lá para mais uma aventura. Era dia 12 de junho e eu tinha 15 anos. E a gente, né, garota curiosa, escutando aqui, escutando ali, ouvi a tal da simpatia para Santo Antônio no dia 13 de junho. Numa bananeira, à meia-noite em ponto, você tinha que fazer essa simpatia.
Era assim, quando fosse meia-noite em ponto, a pessoa enfiava uma faca na bananeira, tem um relato, faca na bananeira. Você enfiava uma faca na bananeira e saía, sem olhar para trás. E no dia seguinte, estaria lá a letra do homem com quem você iria se casar. E assim lá fui eu. No quintal onde eu morava havia pé de várias frutas, como goiaba, graviola, manga, carambola e até um galinheiro. Era bem grande mesmo. Aí, Aninha, eu fiquei contando os minutos, né? Toda hora olhando o relógio para ir lá enfiar a tarda faga na bananeira. Quando deu meia-noite em ponto, eu estava lá, em pé, na bananeira e cravei a faca lá. Pasmem, ela gemeu. A faca ou a bananeira? A bananeira gemeu? Então, eu já escutei isso, mas não é o movimento que ela faz, as folhas dela conforme bate o vento, ou mesmo o atrito da noda, nodo, não sei, que fica ali, que tem na bananeira, que faz. Nhé. Será que não é isso? Gente, aqui eu tento achar uma explicação para as coisas antes de pensar no sobrenatural de cara, tá? Descartando essas possibilidades, a gente fala, então o negócio foi estranho. Por outro lado, eu não estava lá, entendeu? Eu estou levantando a hipótese, a possibilidade, mas eu não estava lá, então eu não escutei, não sei como é, e tem coisa que só quem passou por isso é que sabe dizer, que vai falar, não, não foi, entendeu? Então eu não posso julgar, não estava lá. Mas eu já ouvi essa história assim, que a hora que você enfia a faca na bananeira, a bananeira geme. E, ai, coitada. Eu falei, dona bananeira, me desculpe. Vamos ver aqui. Eu voltei e ela gemeu. E nisso começou uma ventania. E eu saí correndo. Mas aí eu olhei para trás, disse que não podia, né? Eu olhei para trás, lembrando que no relato anterior eu sempre via e ouvia coisas assombradas. Ixi. E eu vi ele, Aninha. Quem? O Saci! O Saci em pessoa! Saci? E não era bonito, não. Ah, não era bonito ainda? O Saci não era bonito, não. Os olhos eram vermelhos. Ele bateu nas minhas pernas, só que eu não senti, sabe? Como assim? Ele passou pelas suas pernas? Ele bateu? Que jeito? Mas eu não senti. Mas eu consegui entrar e trancar a porta. Ah. No dia seguinte, minha mãe, fazendo café na lenha, me viu e falou: Ô menina, o que aconteceu com suas pernas? E quando eu olhei, eu estava toda lanhada, cheia de vergões na perna. Levei uma bronca daquelas da minha mãe e chamei ela para ir na bananeira comigo. Pasmem, tinha a letra J e eu me casei com um homem com essa letra aos 21 anos. Nós tivemos duas filhas maravilhosas e hoje ele é o meu finado marido. Cara, deu certo o negócio da bananeira, apareceu o Saci, a bananeira gemeu tudo e deu certo. Fiquei curiosa, senhor, porque eu já fiz uma simpatia assim também, mas no meu não era faca na bananeira. No dia da meia-noite, aí tinha que pegar um prato virgem, colocar água, pegar uma vela, e aí eu não sei se fazia mais alguma coisa, mas sei que você tinha que pingar o número de pingos de vela naquela água no prato era a sua idade. Eu, tipo, tinha 15 anos também. Aí pinguei 15 gotinhas de vela, beleza? E você coloca o prato debaixo da sua cama e dorme. No dia seguinte, você olha o prato e as gotinhas da vela formaria a inicial do nome do homem com quem você iria se casar. Aí eu olhei aquilo lá, não, juro, não identifiquei nenhuma letra, não consegui ver nada. Eu olhei assim, né? A minha cabeça queria pender, tinha 15 anos, né? Queria pender para uma inicial, mas não conseguia ver nada, na verdade, não entendi mesmo o que era aquela inicial lá, não, Santo Antônio. Não entendi. Mas tem, né? Tem várias simpatias de Santo Antônio e tal. Mas deu certo, deu certo. Alguém aí já fez essa simpatia aí e deu certo? Conta pra mim que eu quero saber. Continuando, próximo relato. E o Saci, o que o Saci estava fazendo lá? Era de Santo Antônio. Por causa da simpatia ou por causa da mediunidade dela?
alguma coisa acontecia mesmo, é porque era um mato, né, tipo, o mar, não sei, alguma coisa assim. Foi porque ela, de certa forma, machucou a bananeira, né? E aí o Saci não gostou muito não, falou: "Você está fazendo mal à natureza aqui, vou enfiar a faca aqui na bananeira pra nada, só pra saber a letra do homem que você vai casar?" Aí ele deu uma lanhada nela. "Ah, menina, não sei." Próximo relato, que é da vovó também. Quarta-feira de cinzas. Bom, era quarta-feira de cinzas, por volta de umas 11h30 da noite. Eu, minha irmã e minha neta estávamos indo para casa de um bloquinho de carnaval que fomos. Ah, tá. Tava voltando para casa. Elas tinham ido no bloquinho de carnaval e aí estavam agora voltando para casa. Quando de repente vinha ali um homem muito bonito, mas de uma beleza surreal. Estava vestido com uma bermuda, uma blusa branca, ele era alto e com algumas coisas sobre as suas costas, como se fosse uma capa ou algo do tipo. Mas eu não me lembro bem porque eu já estava cansada. Ele vinha na nossa direção. Nisso, a minha irmã falou: "Meu Deus, irmã, que homem lindo, bonito!" E eu ri e concordei, né? Só que nesse instante o homem passou por nós e atravessou a rua. Não tinha como ele escutar o comentário dela, porque além de ter falado baixinho, né, a única pessoa que ouviu também foi a minha neta, do nosso lado, né? Mas eu não sei como ele escutou, mas ele chamou a gente. Eu não sei como ele escutou, mas ele chamou a gente. E quando olhamos para trás, ele deu um sorriso largo e disse assim: "Vem", com a mão, sabe? "Vem." Ô, Laia, nós nos entreolhamos e quando fomos olhar de volta, cadê o homem? Sumiu! Olha, ficamos paralisadas e rindo de nervoso ao mesmo tempo nesse dia. A pergunta é a seguinte: quem seria aquele homem? Uma entidade, talvez? Porque vivo só se ele fosse ninja. Obrigada, Ana e assombrados, por mais esse relato. Rapaz, olha só. Um bonitão e só até fantasma mesmo. Você vê o bonitão e fala, vem, é fantasma. Ai, Laia, tá difícil. Quando chama, fala que é fantasma. Aí não dá também. É, mas será que ele não era um espírito? Uma quarta-feira de cinzas? Será que ele não era algum espírito boêmio? De um homem que um dia teve ali a sua vida boêmia na rua, bonitão, mas não estava mais entre nós. Mas estava por ali. E devido à, né, sensibilidade, sei lá, mediunidade e tal, elas, né, viram esse homem lá, mas ele era o espírito de um homem que ainda estava no. E aí, vem comigo, vem comigo. Não, vou não, vou não. O senhor já passou para outro lado, senhor. Ou uma entidade mesmo. Talvez, né, bonitão, assim, sei lá. Alguém já passou por algo? Conta pra gente. Vamos pro próximo relato, que é este. O bode Inês veio me visitar. Quem aí lembra do relato do bode Inês? Famosíssimo relato aqui do canal. É muito legal esse relato, tá? Quem não foi, vai lá, procura. O bode Inês é o título do relato. Vamos ver isso daqui? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e amados assombradinhos. Tudo bem? Zóia. Eu sou fulana. Em uma noite eu tive uma experiência nada agradável. Depois que voltei de uma pequena viagem que tive que fazer, pois a minha filha quebrou o braço e tivemos que nos deslocar até outra cidade para ela poder fazer exames e engessar, e como eu não havia almoçado, fui até a casa da minha mãe. Nós estávamos conversando sobre a minha avó, que tem preguiça de lavar louça. E então eu disse a elas que não se deve deixar louça na pia à noite, pois essa mania pode fazer com que espíritos famintos venham se alimentar dos restos que ficam na pia. Hum. Não, mas vamos deixar comida, né? A loucinha, de repente, amanhã eu lavo. Mas tira comida. Já, por acaso, até se quiser lavar a louça para mim, fantasma, quiser contribuir, amanhã eu deixo um pratinho de comida. Ai, que horror, gente! Coitado dos fantasmas, não pode fazer isso, Ana. Vamos lá.
Então não pode deixar isso a gente já ouviu bastante aqui, né, se deixar a louça na pia, deixar resto de comida por cima, diz que isso atrai espíritos, sim. Bom, fazer com que espíritos famintos venham se alimentar dos restos que ficam na pia. Mesmo com um frio de -1 grau que está fazendo na minha cidade nos últimos dias, eu lavo toda a louça sem nem reclamar. Falei também que já tinha ouvido vários relatos sobre isso aqui no canal. É verdade. Entrando no assunto dos relatos, eu contei à minha mãe que o meu relato favorito é o do bode Inês. Contei resumidamente e ela achou engraçado uma senhora virar um bode. Voltei para casa super cansada, fiz um jantar qualquer e fomos dormir bem cedo. Como eu estava cansada e o meu marido também, lavei a louça, não pense que ela não lavou não, ela lavou. Lavei a louça, limpei a pia e o fogão, mas esqueci de tirar a comida que sobrou das panelas e acabei deixando em cima do fogão, sem as tampas. Sem tampa? Acabei deixando em cima do fogão sem as tampas. Ah lá, tá vendo? Pra quê? Na madrugada, acordei com barulho nas minhas panelas, mas como eu estava sonolenta, eu não conseguia distinguir direito o barulho. Achei que era a geladeira estralando assim, sabe? E quando fui me mexer para pegar o celular e ver que horas eram, eu estava paralisada. Achei que era a geladeira. Eu voltei aqui, eu estava paralisada. Tentei começar a mexer os dedos, a língua e nada. Tentei beliscar meu marido, mas sem sucesso. Fechei o olho e pensei: se eu ficar quietinha aqui, esse barulho para e eu finjo que eu nem vi. Acabei dormindo, mas acordei com alguém mastigando no meu ouvido. Tentei me mexer de novo e nada, porque eu queria me virar e ver o que era. Ai, credo, eu não. Meu marido é do interior, então eu sei quando é barulho de animal comendo e o cheiro, eu conheço, sabe? Eu consigo reconhecer o cheiro do animal e tudo mais. E eu tenho certeza que aquilo era um bode. Espera aí, um bode dentro de casa aí complica. Se fosse um gato, um rato, uns negócios assim, vá lá. Mas um bode não entra assim tão fácil, né? E eu tenho certeza que aquilo era um bode. A mastigação, o barulho dos dentes batendo e o cheiro. Não tem como não ser um bode. Comecei a rezar. Ouvi alguns passos, mas eu não abri o olho. E aquela coisa foi embora. Quando eu acordei, comecei a pensar sobre o que havia acontecido e lembrei da conversa com a minha mãe sobre o bode Inês. Eu fiquei pensando, será que foi ela que veio me atormentar? Mas tinha que mexer na minha comida? Eu dizendo que a história dela é a minha preferida e ela veio me dar um susto? Eita, dona Inês. Não foi sonho, isso eu tenho certeza, pois eu tentava beliscar o meu marido, eu abria e fechava o olho. A TV do meu quarto estava ligada, no mudo, só para deixar uma luzinha no quarto, sabe? Então, não foi sonho, foi real. Espero que ela não volte, senão vai deixar de ser a minha favorita. Senhor! Ó, já ia falar que acho que não era o bode Inês, não, era a mulher da boca murcha. Porque lembra um relato que tinha uma mulher que apareceu pro rapaz, ele tinha comido um lanche no quarto dele. E ele deixou, tipo, não terminou de comer o lanche, também estava cansado e largou metade do lanche no prato em cima da mesinha do computador e deitou para dormir. E acordou de madrugada com um barulho de uma coisa mastigando. Quando ele olhou, comendo aquele resto de lanche, tinha uma véia lá, com a boca murcha, assim, ó, babando e comendo aquilo. Aí eu pensei nela, mas ela identificou um bode. E ela tinha falado o bode Inês. Agora, será que o bodinês, né, tem que ver lá o relato, será que o bodinês, entre aspas, seria uma entidade mesmo que se materializa, sei lá o quê, na forma de um bode? E alguma coisa escutou isso e se aproveitou da situação? Porque justamente aquele dia, né? Ela nunca deixa nada, justo aquele dia ela deixou e justo um bode ou alguma coisa só usou esse formato porque ela comentou do tal do bodinês.
E algum espírito usou isso. Ai, gente, eu não sei. Muita coincidência, né? E eu não acredito em coincidências. Então, digam aí o que vocês acham que aconteceu. Vamos então agora para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é Morando com os Mortos. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana e vou contar experiências vivenciadas na casa em que eu moro atualmente, há 4 anos. Casa na qual os vizinhos, casa a qual os vizinhos dizem que somos os únicos a morar. Na qual, tá certo? Casa na qual os vizinhos dizem que somos os únicos a morar por bastante tempo, tendo histórias de moradores que se mudaram às pressas durante a noite, tipo, abandonar a casa na madrugada mesmo porque não aguento ficar. Ih, mora lá 4 anos já? Bom, eu moro no interior de São Paulo com meu esposo. Tá, os nomes estão trocados, né? Moro no interior de São Paulo com meu esposo Hugo e meus 2 filhos, o Breno, de 10 anos, e a Laura, de 5 anos. A casa em que moramos é boa e o valor do aluguel é baixo, comparado às demais. Fora que é uma locação particular, sem dor de cabeça com imobiliárias e tal. Bom, tudo corria bem no início, até que começaram os eventos sobrenaturais que eu vou citar agora. O meu filho relatou umas 5 vezes ter visto vultos pela casa, sendo que em uma dessas vezes um vulto preto veio da cozinha para a sala, onde ele estava vendo TV, e sumiu bem na sua frente. Houve também uma vez em que ele estava deitado no sofá e sentiu alguém mexer no seu pé. Todos nós ainda dormíamos, só ele é que acorda bem cedinho. Já a minha filha, do nada, começou a ter medo de ficar no quarto que divide com o Breno. Não dormia mais sozinha lá quando ele ia dormir na avó e dizia que tinha uma avó no canto do quarto, que vinha estalar os dedos no ouvido dela e a assustava. Ah, esse negócio de estalar dedo não tem um filme de terror? Qual? É na Mansão Bly ou no dos Invocação do Mal da Vida? Ou é outro filme? Não tem um que tem um fantasma? Bate palmas? Ah, não sei. Mas, gente do céu, ô fantasma! Ah, que vem instalar o dedo. Uma avó que vem instalar o dedo no ouvido dela e a assustava. Ela nem brincava mais naquele quarto, mas esse medo dela e os relatos dessa avó cessaram depois que nós a batizamos. Comigo foi mais intenso. Eu acordei numa manhã, umas 6 horas da manhã, e abri de supetão a porta do quarto, quando pude ver, sentada no sofá, uma espécie de fumaça branca, em forma assim, com a forma da silhueta de uma senhorinha, que sumiu rapidamente. Nessa casa eu não dormia mais em paz. Sempre me sentia observada e ouvia passos pelo quarto. Os móveis estalavam de madrugada e muitas vezes eu sentia sutilmente algo se mexendo por cima de mim. Meu marido morre de medo, então ele preferia não acreditar, até que chegou a vez dele. Bem feito, ela disse aqui. Numa manhã, a minha filha, que ainda dorme no nosso quarto quando o irmão vai dormir na casa dos avós, ela estava dormindo no colchão dela, no chão, e nós na cama. O meu marido ronca demais. Então, de tanto eu cutucar ele para parar de roncar, ele foi dormir no quarto das crianças, onde a cama do meu filho estava vaga. São 2 camas box de solteiro. Elas ficavam juntas para minha filha não cair. Então, como o colchão dela estava no meu quarto, ficou a cama do meu filho ao lado do box. Ficou a cama do meu filho ao lado do box apenas. Por volta de umas 8 horas da manhã, eu já estava acordada, mas ainda na cama, e a minha filha ainda dormindo. E aí eu escuto meu marido me chamando. Por 2 vezes ele me chamou, mas eu já imaginava o que seria. Então eu fiquei quieta. Quando ele de fato acordou e se levantou, me perguntou se a Laura havia ido ao quarto dela enquanto ele dormia lá. E eu disse que não. Então ele disse que estava meio acordado e ouviu passos correndo e entrando pela porta. Subiu no box e ali ficou
Os passos vieram correndo, entraram pela porta e ele escutou que aquilo subiu no box ao lado da cama dele, ficou ali. Ai, misericórdia. Ele não abriu os olhos, pensando que fosse a nossa filha indo acordá-lo. De repente, ele sentiu algo puxando seus 2 pés, como se quisesse assim levantá-lo, e ele não conseguia se mexer. Foi nesse momento que ele me chamou. E depois dele muito rezar, aquilo parou. Observação: eu também já tive uma experiência com algo abrindo a porta e me encarando. Eu sabia que estava ali, me olhando, mesmo sem eu ter coragem de abrir os olhos. A gente meio que sente ou vê com outro olho, sei lá. Enfim, depois de finalmente ele viver alguma experiência sobrenatural na casa, aí ficou com medo de verdade e aceitou ir a um centro espírita. Lá disseram que havia mesmo um irmãozinho zombeteiro na nossa casa, mas que ficássemos tranquilos que o haviam buscado. A energia da casa melhorou muito, mas as minhas noites ainda não eram das melhores. Eu ainda sentia uma presença, ainda tinha alguma coisa que mexia na minha coberta, por cima de mim. Então eu resolvi pedir para minha mãe fazer uma oração na casa, e ela veio, munida de água benta e sal grosso. Ah, minha mãe também já passou por uma situação aqui. Em uma ocasião, ela, mais sensitiva que eu, ainda mais sensitiva do que eu, foi orar em silêncio no quarto das crianças e uma mão grande e forte tocou seu ombro, paralisando-a até que eu chamasse o seu nome. Voltando ao dia em que ela veio atender o meu pedido e fazer oração na casa, ela foi orando em todos os cômodos e, de repente, começou a chorar, mas continuou fazendo suas preces até o portão. Depois de terminar, ela me disse que uma senhorinha a acompanhou em todos os cômodos e, triste, disse que a casa lhe pertencia, mas que quem ela mais amava tirou dela. Ana, meu medo passou e eu senti muita pena dessa senhora e eu orei muito por ela. Desde então, tudo se acalmou por aqui, graças a Deus. Mas a minha mãe diz que essa senhora a acompanhou para casa e ficou por lá mais umas 2 semanas ainda. Hoje eu espero de coração que essa senhora tenha finalmente encontrado a paz. Ah, coitado, então, isso que acontece com os espíritos. Às vezes eles não estão lá por maldade, sabe? Mal assombrados. Às vezes eles só estão lá, tão perdidos, tão tristes, tão bravos às vezes. Então, ah, às vezes, do mesmo jeito que a gente precisa de ajuda do lado de cá, eles precisam de ajuda do lado de lá. E às vezes a solução não é ajudar o lado daqui. Às vezes a solução para ajudar aqui é ajudando o lado de lá, entendeu? Ajudando essa senhorinha a encontrar o caminho dela, você vai limpar a assombração da casa. Agora, enquanto você não entender e não ajudar a mulher do lado de lá, ela vai continuar confusa, vai continuar brava, sei lá o quê, e a casa vai continuar assombrada. Olha, preciso muita estratégia para livrar as casas das assombrações. É claro, existem casos e casos e casos, né? Neste caso, eu acho que em boa parte dos casos é isso que acontece. Uma pessoa que era apegada à casa, gostava muito, às vezes lutou muito para ter aquilo, e aí de repente, no momento às vezes que ela tá adoentada, e às vezes nem tá compreendendo as coisas direito, alguém faz alguma falcatrua, sabe? Ela se sente traída, se sente machucada, tiram isso dela, vendem, às vezes foi contra a vontade, ela não estava entendendo, sabe? E aí o espírito fica ali, às vezes sem entender direito, com mágoa, não é? E toma quem tá ali na casa sem ter nada a ver com o pato, às vezes. Bom, pessoal, já aconteceu algo assim com vocês? Conta o relato pra gente. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.